seguindo aqui a nossa luta aqui no programa Medicina da Camperj, aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a favor da psiquiatria e da psicoeducação. Quem ainda não assistiu a primeira aula, é só voltar lá que a gente fez uma introdução de conceitos importantes do TDAH. Agora vamos falar assim, como é que ele se apresenta na prática, né? O que eu vejo no meu dia a dia lá no meu consultório? Vamos fazer um raciocínio aqui. Primeiro falando em relação ao déficit de atenção. Lembra que tem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então, pode ser um, outro ou os dois. Mas para ficar didático, vamos começar pelo déficit de atenção. Pessoal, olha só. O próprio nome diz, é uma dificuldade em manter a atenção. Então, tudo que o paciente pode fazer para evitar não ficar ali sentado por horas, independente para qual fosse o motivo, se é um filme, se é uma conversa, enfim, ele vai fazer porque isso é o que ele tem mais dificuldade. Ele cansa mais rápido, os pensamentos invadem a mente dele, já para de prestar atenção no que você está falando. Então, vamos lá. Então, se a dificuldade é na atenção, tudo que ele puder procrastinar, empurrar para frente naquilo que existe um esforço mental prolongado, ele vai fazer. E, naturalmente, isso gera já de cara alguns problemas. Porque quando você acorda de manhã e você tem uma lista de tarefas, normalmente você vai escolher as tarefas baseadas na urgência, baseadas na importância, e não naquelas que vão demorar menos tempo para você fazer. No TDAH é muito comum eles inverterem isso. Ou seja, eu vou fazer logo as mais rápidas, que teoricamente me demandam menos atenção, e vou deixar as que eu preciso de 1 ou 2 horas de atenção mais para frente, porque aí pelo menos eu já fiz alguma coisa. Então, se você está tomando decisões nas suas funções baseadas nesse aspecto e não na urgência, é muito comum você ter uma pessoa que tem problemas com horários, com desorganização, com o tempo. Aí vamos lá. Se a dificuldade é na atenção, é atenção para tudo, não é só no trabalho. Porque uma patologia na medicina ela tem que acontecer na maior parte dos dias. Ela acontece aqui, acontece no Japão, acontece em casa, na escola. Então, a partir do momento que ele começou a empurrar para frente essas atividades e tem essa dificuldade de ficar prestando atenção em detalhes, é muito comum que ele cometer erros por descuido. Vamos pegar um exemplo também de criança e adolescente. Ele está lá lendo uma prova, uma questão lá do Enem, por exemplo, começa a ler, sabe a resposta, mas como ele não tem a paciência, como a média das pessoas, de ficar indo até o final, o que ele faz? Já sei o que é. Ele vai lá para a resposta. Qual que era a última frase? Marque a incorreta. Puxa vida, no finalzinho ali eu não consegui esperar. Então esse cometer erro por descuido é justamente porque ele cansa, ele não vai até o final. E aí faltou uma informação ali importante. Seguindo aqui, vamos pegar a base e a atenção. Dificuldade de atenção, não é? Então o que acontece? Eu não memorizo rápido aquelas coisas que normalmente as pessoas memorizam. Por isso que eu sou o quê? Uma pessoa que perco muitas coisas. Estou sempre tendo que fazer chave nova, sempre tendo que comprar celular, porque eu não paro para prestar uma mínima atenção. Então perder coisas necessárias é muito comum. Outro sintoma que é central no déficit de atenção, esquecimento. Vamos lá, vamos dar exemplo fora do trabalho. E acordei de manhã, hoje é aniversário da minha mãe. Vou terminar aqui uma função e já vou ligar para ela. Como tem um esquecimento a mais do que a média, 2 dias depois, puxa vida, não liguei para minha mãe, não liguei para o meu amigo, não liguei. Então, ou seja, você começa a gerar para as pessoas uma impressão de descaso. Ou seja, que você não está nem aí. Então as pessoas começam a afastar de você também por conta disso. Lembra que o TDAH não é só no trabalho, na escola. Você marca um compromisso, é às 9 horas. Duas coisas podem acontecer. Lembra da sua desorganização com o tempo? Que você foi empurrando para frente aquilo que você tinha que fazer na hora? Muito comum, pessoa com déficit de atenção, o quê? Ser uma pessoa conhecida por atrasar. Marcou lá 8 horas com você o jantar, chegou 9 horas. O que a pessoa vai pensar? Poxa, eu me esforcei tanto para chegar no horário e ele não? Mais um descaso, mais uma chance de ele não te chamar na próxima vez. E você nem sabia que isso podia ser tratado, nós estamos aqui para isso. Lembra que eu falei, não é uma consulta, é para explicar, é para você ter uma ideia, para se você se identificar, ir até o médico, psiquiatra, para confirmar ou descartar a sua suspeita. Mas sem nem saber, como é que você vai buscar essa ajuda? Seguinte,
Outra questão que é muito comum, estou conversando com uma pessoa. Lembra que a atenção ela cai rápido? Então ela começa a falar, daqui a pouco eu já estou pensando como é que eu vou resolver tal coisa. Aí ela fala assim, fulano, você está prestando atenção no que eu estou falando? Tô. Na verdade, o quê? Me cansei mais rápido de ficar prestando atenção. Então é muito comum ser reconhecido também como fulano parece que não está ouvindo quando eu falo diretamente com ele, parece que ele está no mundo da lua. Só que na verdade não, é uma patologia que pode ser tratada. A distração. Vamos lá. Vou falar de uma forma técnica, mas entendível. A atenção, nós vamos dividir ela em tenacidade e vigilância. O que é tenacidade? É minha capacidade de manter, pelo tempo que eu desejo, a minha atenção naquele estímulo externo. Um livro, por exemplo. Vigilância é a minha relação com os estímulos externos, que abriu a porta que eu desvio o olhar, ou com meus próprios pensamentos. Então, na atenção do TDAH, como ele é muito rápida, ele não sustenta, é muito comum a distração ser mais rápido. Caiu uma folha de papel, já distrai. Vem uma questão que você tem que resolver, você já parou de ler o livro, você já levanta. Então essa distraibilidade é muito grande, que é mais um fator para você não memorizar. Você não ficou com a atenção sustentada. E tudo que você pode fazer, esse esforço para não ter que ficar muito tempo ali em determinadas reuniões, também te tira o quê? Tira a possibilidade de avançar na carreira. Por quê? Fazendo um paralelo com a hiperatividade. Em criança, é aquela criança que está a todo vapor, que é a criança que está sempre sendo chamada a atenção no colégio porque não consegue esperar sentada, levanta, não consegue ficar aguardando a vez dela, aquela pessoa que não consegue brincar de forma calma, sempre atrapalha os amigos não querem brincar com ele porque ele tende a bagunçar ali o jogo, que te concentrar, fala em excesso, igual eu estou fazendo aqui, né? Ou seja, não para de falar. Então, a pessoa que tenta dominar ali a conversa, aí já incomoda o outro que às vezes é mais narcisista, nós vamos falar de transtorno de personalidade ainda, não consegue esperar a vez, então, ou seja, está na fila, já vai empurrando para entrar, levanta em situações inapropriadas, estou numa reunião, começa, muito comum ter uma inquietude, né? Ficar, muitos falam que a carne fica tremendo, não é ansiedade, tá pessoal, não é angústia, coração acelerado, é mais, os pacientes falam desse jeito. Parece que minha carne está tremendo, fico sempre inquieto, batendo o pé, atrapalhando a pessoa do lado. Então tem que sair mais rápido da reunião, perdi lá uma oportunidade. Além disso, eu tento sempre, como a mente do TDAH é muito mais acelerada, ele tem às vezes inclusive dificuldade de esperar o outro que está conversando com ele. Então o outro está falando de um assunto, já sei o que é, vai, termina. Ou seja, beira a falta de educação, né? Só que você faz isso porque você é assim, você não faz isso de propósito. Me dá mais um exemplo fora do trabalho? Dou. Você está sentado vendo um filme, começa a ver o filme, a doença não sabe que você está vendo o filme o tempo inteiro, daqui a pouco vem esse fluxo de pensamento, você já perdeu ou caiu lá uma outra folha de papel, ou você já lembrou de um problema, o que aconteceu? Com 5, 10 minutos você já está pensando, daqui a pouco você olha para o lado, para a pessoa que está assistindo, pode voltar no começo? Porque eu já não consegui prestar atenção. Então você vira o quê? Não vamos chamar fulano de tal não, porque ele atrapalha a gente. Lembrando que essa imagem que você passa de descaso, de egoísmo, de pessoa que atrasa, que não presta atenção nos outros, né, que não consegue render, que está sempre levando feedback negativo do chefe, que perde oportunidades na vida por conta desse diagnóstico, se ele existir, dos 5 a 8% que a gente falou na aula 1, tem tratamento. Então você está sofrendo, tendo prejuízo funcional por algo que não é culpa sua e que, se tem tratamento, é a função nossa aqui na psicoeducação de te mostrar o caminho para você lá poder confirmar ou descartar essa suspeita. E fica aí ligadinho que agora nós vamos para a parte final, que é a parte das peculiaridades do tratamento. Te aguardo lá.